Aí, apareceu para todo mundo? Sim, apareceu. Beleza. E aí, aqui, deixa eu colocar já. Aqui. Uhum. Compartilhar uma aqui, ó. Uhum. Tudo certo aí? Vocês estão vendo? Sim. A apresentação? Sim. Beleza. Então, hoje a gente vai falar das ordens da ajuda, de equilíbrio de troca. E se vocês quiserem fechar os microfones por enquanto, eu vou fazer que nem da outra vez. Eu vou falar uma parte, aí eu faço uma pausa, a gente vai ter 3 partes. Então, eu vou falar uma parte que é menorzinha, a gente conversa um pouquinho, fala a segunda parte, a gente conversa mais um tiquinho. Acho que eu vou fazer uns 5 minutinhos de pausa só para ir no banheiro, e depois a última parte. Então, vamos lá. Começando a falar, então, da ajuda. O que é ajudar? A gente vai começar primeiro estabelecendo, antes de falar da ordem da ajuda realmente, o que é a ajuda, e entender um pouquinho dessa energia, de como funciona e de como funcionam as diferentes relações aí para se falar de ajuda. No mesmo esquema, então, trazendo aqui o texto, né, vindo diretamente dos textos do Bert, começando pelo texto, pelo livro dele, que fala justamente, totalmente direcionado para a ajuda, que é o Ordens da Ajuda. Nós, seres humanos, dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele que não se necessita, aquele a quem não se necessita, aquele que não pode ajudar outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. A pessoa precisa ter como ajudar. Como ser humano, é uma condição do ser humano que vive em sociedade, conseguir ajudar ao outro. Então, a gente tem que trazer a nossa utilidade, a nossa potência, o nosso serviço para que as relações humanas elas possam acontecer. E aquele que não tem nada para ajudar, ele acaba se tornando um peso na sociedade, porque se ele não faz nada, significa que alguém está tendo que fazer para que ele possa se manter, se sustentar e existir ali. Então, se aquela pessoa não faz nada, ela se torna um peso para que outras pessoas façam. Todos para que consigam conviver, ter esse equilíbrio de... E aí a gente não fala nem de equilíbrio, né? Mas para ter alguma troca, algum convívio, tem que ter com o que contribuir. Por isso que é tão necessário, tão importante olhar, e já começamos aí por uma reflexão interna, né? Qual é a tua forma de ajudar? Qual é a tua forma de atuar no mundo? E aí eu não estou dizendo na relação direta, como é que eu ajudo essa pessoa ou aquela pessoa, mas como eu trago a minha expressão para o mundo, a minha potência para o mundo. E se a gente for pensar na história do Bert mesmo, ele começa a vida lá como seminarista, dedica anos nesse movimento, sim, ajudando, e de repente ele rompe com esse ciclo, essa parte da vida dele, vai desenvolver uma outra coisa, mas se for parar para ver em essência, é a mesma. Então, ele tem essa característica de ajudar grupos, ajudar coletivos, ajudar comunidades, de certa forma. Então, isso é uma característica dele. E aí, qual é a sua característica? Quando a gente pensa em todos têm que ajudar, porque quem não ajuda fica só, quem não ajuda vai precisar dos outros, em algum momento se torna um peso. Então, qual é a sua forma única de ajudar, de se colocar a serviço do mundo, que não só vai te proporcionar espaço nas relações, na sociedade, como também essa realização, porque vem de uma necessidade interna o ajudar, o ter o que oferecer, o se colocar no mundo, então faz parte da condição humana, e às vezes a gente pensa, né, vou deixar de trabalhar, vou parar, não vou fazer nada, porque tá tudo bem, porque é melhor ficar tranquilo. Não é. Quando você simplesmente não faz nada, em nenhum aspecto, em nenhum sentido pelo outro, isso se torna um desconforto interno, porque tem uma necessidade, assim, de se sentir útil, de contribuir, de ver esse reconhecimento e essa troca, né? Quem não faz, então, só recebe. Só receber, como a gente vai ver aqui, a gente já comentou antes, é pesado demais.
Então, via de regra, a ajuda é recíproca. Por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, compensando assim a ajuda. Então, a gente tem aqui duas palavrinhas interessantes, né? O deseja e o precisa. Eu sempre falo isso quando eu falo do filho que cuida dos pais. O filho que cuida dos pais precisa cuidar na ordem da necessidade, daquilo que ele precisa, e não do desejo. Porque o desejo é infinito. A gente pode desejar tudo, qualquer coisa, a gente deseja muito, somos seres desejantes. Agora, necessidade, quando a gente fala de necessidade, é falar do básico. E as necessidades são comuns. Então, cada um deseja uma coisa, mas a necessidade é comum a todos. Então, a gente precisa sobreviver, tem que ter uma certa segurança, tem que ter um certo tanto ali de carinho, dessa sensação de pertencer ali no grupo. Então, as necessidades básicas, elas são as mesmas para todos. Agora, os desejos são individuais e são infinitos ali na capacidade criativa do ser humano. Então, a gente tem que suprir aquilo que nesse caso, né, quando olha para os pais, quando vai tentar retribuir algo de quem é maior, a gente vai retribuir na ordem da necessidade, não do desejo. Agora, entre iguais, entre parceiros, pode sim ser uma troca de suprir necessidades e também uma troca de suprir desejos, principalmente quando a gente fala em relacionamento amoroso, envolve o desejo. É necessário que um supra também algum tipo de desejo do outro, e é necessário lembrar que não vão ser todos os desejos que vão ser resolvidos ali, né? Então, alguns desejos vão ser supridos, outros não, em qualquer tipo de relação. Inclusive, nem eu comigo sou capaz de dar jeito, de dar conta de todos os desejos, porque se o desejo termina é porque acabou ali a criatividade daquela pessoa, ela simplesmente parou, acabou o desejo, acabou a vida. Não tem como simplesmente conseguir conquistar e ter tudo, absolutamente tudo que se quer. Então, tem sim esse espaço necessário de se olhar e reconhecer, ok, eu tenho desejos que são maiores do que a minha capacidade de conquistá-los hoje, tudo bem. Isso não significa que eu não possa criar um caminho e, inclusive, ter pessoas para ajudar, para me aproximar ao máximo possível daquilo que eu desejo. E mesmo nesse tema desejo, é necessário a gente identificar o que eu realmente desejo e o que é aquela coisa tipo, eu quero, mas porque é legalzinho. Não é um desejo real. E aprender a colocar foco naquilo que realmente é um desejo importante, porque respeita os meus valores, porque condiz com quem eu sou, porque está alinhado com aquilo que eu quero para a minha vida. Bom, a gente falou ali de relações entre iguais. Só que a gente tem dois níveis de relação. Então, o tomar e o dar acontecem em dois níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. Então, tem que ter esse equilíbrio de troca. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha aqui a um rio que leva adiante o que recebe em si. Esse tomar e dar é maior, tenha em vista o que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Entra naquela imagem do fluxo que a gente fez lá na primeira aula, então é o fluxo do rio. Vem lá na origem de tudo e vai passando de geração até geração, dos nossos bisavós, dos avós, nossos pais, chega até cada um de nós aqui. Não tem como voltar e retribuir a vida, é grande demais. Então, a única forma que se tem de retribuir a vida, retribuir o que vem de quem é maior, é justamente passando para frente. A vida a gente retribui com aquilo que a gente faz da nossa vida, seja criando uma família e tendo filhos, seja seguindo com os próprios projetos, seja ajudando outras pessoas que não vão ter como devolver. Então, sim, vai existir alguns casos, alguns momentos em que a pessoa que está ali é tão necessitada que você vai realmente fazer um movimento que a gente poderia chamar aqui de caridade, né? Você vai dar e não vai ter nada em troca ali, porque a pessoa naquele momento está tão vulnerável que não tem nada para dar. E com essas pessoas, provavelmente, o que você vai fazer? Ajudar, mas não vai estabelecer uma relação.
Isso que é importante de observar, as pessoas que elas estão ali recebendo, elas vão ter relações entre iguais, mas a pessoa que se coloca no papel do ajudar, não vai estabelecer uma relação entre igual com essas pessoas, então não dá para esperar que se tenha o equilíbrio de troca ali. É importante ter essa consciência, né? Por exemplo, dentro de uma escola, o professor ele doa nesse mesmo papel, ele ensina, o aluno recebe. O aluno não vai ter como retribuir, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Quando pensa numa instituição de caridade ou então numa comunidade religiosa, também é esse movimento, né? Quando você ajuda quem está realmente precisando ali, às vezes para sobrevivência, você não vai esperar que essa pessoa retribua, é um movimento de fluxo da vida, você está ajudando o próprio movimento de vida. Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada. Por exemplo, em relação aos pais. O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar, retribuindo com algo. Assim, só nos resta, em relação a eles, o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição e o consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Então, não é porque você não vai conseguir retribuir aos seus pais que vai ficar confortável a sensação. Como existe a necessidade do equilíbrio de troca, vai ficar aquela sensação de eu preciso retribuir de alguma forma, eu preciso doar para alguém. Caramba, só que se eu não tenho como virar para trás e doar para eles, então eu vou doar para quem? É necessário compensar. Então, sim, vai ser compensado doando ao mundo. Isso nos leva lá para o primeiro slide de novo, né? Quem não é útil para o mundo, para as outras pessoas, quem não encontra esse papel útil na sociedade, acaba ficando sozinho, porque interrompe o fluxo da vida. Faz parte deste movimento aqui do eu receber a vida e eu vou fazer ou pelos meus filhos, ou por quem vier depois, ou para quem precisar mais não tem como retribuir, faz parte do ser útil, e faz parte da manutenção da própria vida, manutenção da própria espécie. É algo muito maior do que simplesmente a troca entre os indivíduos. É um estar a serviço de algo que é muito maior. E nesse movimento, se a gente olhar para trás, às vezes dá aquela culpa, né, de querer fazer pelos pais, de tentar retribuir aos pais, de deixar de ir para a vida para olhar para trás e cuidar dos pais, para ficar tentando recompensar. Isso não tem fim, então não tem como compensar, e a única forma de seguir a vida é ir com culpa mesmo. A gente vai falar de culpa um pouquinho mais daqui a pouco, mas é importante ter essa consciência, já que não dá para retribuir, é necessário virar para frente, seguir a vida, é necessário ter um movimento de que vai com culpa mesmo, porque se não for com culpa, não vai para lugar nenhum. E se não for para lugar nenhum, não contribui com o mundo. E se não contribuiu com o mundo, então não consegue estabelecer relações, nem de igual para igual, e nem o seu próprio espaço ali, a sua própria expressão, que é só sua, dentro do mundo. Olhar para trás, então, é uma forma de negar o próprio movimento de vida. Com isso, eu gosto de uma reflexão que é assim: a vida foi passando e nesse momento o fluxo de vida está com você. Porque isso torna um pouquinho mais impessoal. Então, eu não estou falando como a filha dos meus pais. Eu estou falando enquanto vida, algo muito maior, que passou por todos que vieram antes, que nesse momento está aqui na minha mão. E eu vou passar isso para frente. Tendo filhos ou não, eu vou passar isso para frente. Em algum momento, eu não vou estar aqui passando pelos textos, não foi uma parte que eu coloquei aqui, mas eu vi uma parte que dizia que é necessário dar espaço no mundo. E então, sim, quem vem antes precisa dar espaço para quem vem depois. Nesse aspecto, a morte, o não estar mais aqui, é como uma forma de dar espaço para a mudança, para o fluxo. Imagina como seria se todo mundo que já existiu no mundo continuasse aqui. A mentalidade de cada pessoa em cada época, sem essa renovação constante, né? Seria muito mais difícil a gente ver o movimento
eu não sei nem se eu chamo de evolução, mas vê como as coisas vão se modificando com o tempo. Se as pessoas vivessem, por exemplo, sei lá, 1000 anos, então não teria esse movimento tão fluido, tão rápido, com tanta transformação quanto se tem, porque as mesmas pessoas continuariam aqui por um tempo muito prolongado, e seria muito mais difícil mudar a forma de ver a vida daquelas pessoas, do que permitir simplesmente que a vida retome e continue o seu fluxo, trazendo pessoas diferentes que pensam diferente. Então, mesmo o porquê dessa necessidade da renovação da vida, é porque a vida se renovando em si. E claro, quando a gente olha para cada indivíduo, fala, pô, né, caramba, mas tem que morrer mesmo. Mas enquanto vida, enquanto manutenção da vida, isso também tem o seu sentido. Essa ajuda pressupõe que, primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar os outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio, separa ao invés de unir. Aqui a gente tem alguns aspectos. Primeiro, que nós próprios tenhamos recebido e tomado. Receber é algo muito passivo, né? Então, toma, um presente. Você pegou ele, recebeu o presente. O tomar aqui, a gente usa muito essa palavra, né? Tomar pai e mãe, tomar a vida. Porque ele não é passivo. O tomar significa ir lá e pegar algo que é de direito. Então, quando você fala em tomar a vida, você vai pegar ativamente a vida que te é de direito. Mas não é simplesmente um exigir, não é um tomar no sentido de, ei, você me deve, você tem que me dar. Não, isso já é garantido. Só que também não pode ser passivo, porque passivamente você pode escolher ficar parado e não tomar nada. Então precisa do movimento, o tomar ele tem implícito ali esse movimento ativo do ir e tomar, mas é algo que já é do seu direito. Então tomar pai e mãe são os pais certos para você, é seu direito. Tomar a vida, você já recebeu a vida. É seu direito fazer o movimento necessário, então, para realmente tomar posse dessa vida e se movimentar na própria vida. Tomar o mundo, poxa, se você nasceu e está aqui, o mundo também está aí para você. Então, é seu direito, só que depende, exige esse movimento. Então, tomar é sempre nesse sentido. O receber, ele é mais passivo. O tomar, ele exige essa ação, mas é algo que já é por direito. Então, não é uma exigência incabível ou de algo que tem que ser conquistado. Não, já é seu. Só que precisa do movimento para que você consiga realmente ter força para trazer aquilo para a sua vida. E só quando então se toma, né, faz esse movimento, toma posse do que é seu, aí sim tem força para ajudar os outros, principalmente quando essa ajuda vai exigir, né? Então, às vezes a gente ajuda dentro do que está ali na zona de conforto, mas às vezes a ajuda exige superar questões, olhar para crenças, quebrar padrões. Um exemplo muito comum disso é quando um casal se encontra e ali a gente tem encontros de 2 sistemas. Uma pessoa está acostumada a agir e a ajudar de acordo com o sistema dela, outra pessoa de acordo com outro sistema, que são diferentes. E então ali a ajuda exige essa conversa, essa adaptação entre os 2 sistemas. E isso exige muito de nós. Isso exige quebrar padrões. Isso exige olhar, rever, revisitar, questionar o próprio sistema, sem excluir nada. Então, nossa, eu começo a rever toda a minha vida sem poder excluir, porque se eu excluir, aquilo ali vai se tornar um peso. Então, acaba sendo uma conta que exige muito de nós. E aqui o outro ponto é ajudar quem necessita e deseja a ajuda. E isso é um ponto que a gente precisa sempre, sempre, sempre ter em mente. Só se ajuda quem pede ajuda. E é muito necessário o ato do pedir ajuda. Mas eu sei que aquela pessoa é orgulhosa, ela não vai pedir ajuda. Então não ajude. Porque só vai ter espaço para receber verdadeiramente se a pessoa conseguiu pedir ajuda. Se ela não conseguiu pedir, primeiro, ou você vai estar se intrometendo na vida dela, porque ela não vai estar ali naquele momento pedindo por aquilo, você vai lá impor uma ajuda.
Segundo, você vai tirar força dessa pessoa, porque às vezes ela não pediu ajuda porque ela está tentando fazer sozinha, e com isso desenvolvendo capacidades, habilidades e potências, e aí você olha e fala, eu consigo, ela não, eu vou lá e faço por ela, e isso tira a força da pessoa. Ou então também quando você impõe a ajuda porque você acha que tem que ser de uma forma, mas talvez aquela pessoa não ache. Talvez ela não estivesse sequer precisando da ajuda porque ela vê o mundo de outro jeito. Então tem que ter essa consciência de só ajudar quem pediu ajuda. Ou, às vezes, não é um pedido verbalizado, mas deu espaço para a ajuda acontecer. Aquela pessoa que conseguiu receber aquela ajuda, aquela pessoa que, de alguma forma, deu espaço para você se colocar ali na vida dela. Isso é uma coisa que a gente tem que vigiar muito, né? Para não acabar se metendo ou tirando força da vida, da escolha, da capacidade ali das outras pessoas. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio. Então, é uma ajuda de julgamento, é uma ajuda de separatividade, é uma ajuda que faz aquele desequilíbrio da troca. E então, por isso é tão importante respeitar o tempo do outro, o pedido de ajuda do outro e aquilo que ele realmente quer receber. Primeira parte. Como é que vocês estão aí? Tudo bem. Eu sempre falo isso para minha mãe. Tudo bem. Pode ajudar quem só ajuda quem pede ajuda. Uhum. E como é isso para você? Às vezes, tipo, dependendo da amizade, né, é mais difícil, realmente, né? Tem muito essa questão do querer ajudar, né? Achar que o que eu acho que é certo é o que está ajudando. Mas eu acho que eu tendo, às vezes, mais pro outro lado, né? Tanto que minha mãe sempre falou muito tempo que eu sou egoísta e essas coisas, né? Então, eu acho que eu pendo mais pro lado de, tipo, não ajuda, faz o seu. Você percebe isso em todas as áreas? Ou de um jeito dentro do sistema e de outro jeito fora? É isso, de um jeito dentro do sistema e de outro jeito fora. Tá. Isso é interessante, né? Porque eu acho que é muito comum, na verdade, o sistema meio que cobrando e esperando, principalmente quem é maior, esperando esse reconhecimento, né? E de repente mas faz para os outros e não faz para mim. Ué, sim, porque você me deu a vida, então eu vou cuidar dela, né? Eu vou fazer daqui para frente, eu vou escolher para quem que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, o como que eu vou fazer. São essas outras relações entre iguais. Aí a gente pode olhar para os pais que esperam isso também, né? O quanto eles também não receberam e tentam fazer esse movimento de se colocar no receber de um filho, né? Eu estou tentando resgatar algo que não teve lá de trás, né? Que os avós não conseguiram dar. Então é importante ter, e é algo realmente muito comum, os pais esperando isso, mas é porque eles também não tiveram, eles também não receberam, e ver fazendo para os outros, pô, por que não faz para mim? Por um único e simples motivo, porque a vida é para frente. E aí a gente vai com culpa mesmo. Tá bom. Gatinho aqui. Oh, gente! Uhum. O que mais? Ô, Pri, o que você falou? Quem consegue pedir ajuda? O que você falou? A pessoa que consegue. Você tinha falado alguma coisa que quem consegue pedir. Quem consegue pedir? Não sei. Eu tinha visto essa frase, porque eu lembrei, eu falei, nossa, eu tenho uma dificuldade de pedir ajuda. Aí você tinha falado alguma coisa, quem consegue pedir ajuda? Aí foi entrando outras, aí eu me perdi. Deixa eu ver. Se ajudar quem pede ajuda, quem consegue pedir, não sei, você me pegou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei. Mas
o que me vem, assim, de quem conseguir pedir ajuda, não sei se foi isso que eu falei, mas o que me vem aqui é de pensar que quem consegue pedir ajuda é quem tem espaço para receber, porque a pessoa que não consegue pedir, ela, de certa forma, está fechada em si, ou porque ela quer fazer realmente, quer se desenvolver, ou porque ela não consegue suportar o receber. Mas quem pede ajuda é aquela que consegue abrir espaço ali Acho que era isso mesmo. para receber do outro e para... A gente vai ver daqui a pouco, né? Vai se colocar, de certa forma, em dívida. Então, gera um desconforto. Pedir ajuda é muito desconfortável, porque vai colocar nessa situação de dívida e ninguém quer estar nisso, né? Ninguém quer se sentir devendo para o outro. É muito melhor garantir essa posição de poder do ser quem ajuda todo mundo. Só que a gente não dá conta. E consciente ou não, a gente sempre está recebendo ajuda. E quando a gente está consciente, não só a gente abre mais espaço para receber, quanto começa a reconhecer e agradecer mais, né, por isso. Por que tem tanto exercício de gratidão, de agradecer pelo que tem? Porque é um movimento inicial de começar a reconhecer o básico. Poxa, a primeira coisa, a vida. Legal, recebi a vida, então agradeço por isso. É começar a receber cada pedacinho ali de forma consciente, conseguindo agradecer por aquilo, conseguindo perceber o quanto de coisa já chegou, conseguindo perceber como pode retribuir com o outro, e aí quando você se coloca no movimento de se eu recebi tudo isso, então eu vou agradecer, poxa, aí você faz realmente a roda girar, né? Entendi. E quando a gente abre espaço para receber mais, a gente abre espaço para doar mais também. Se parar qualquer um dos dois lados, para o fluxo inteiro. Então, quem recebe mais também tem esse espaço de doar mais. Na vida prática, às vezes a gente vê isso de uma forma diferente, tipo, pessoas que acumulam muito dinheiro e que acabam não doando, né, parece que não contribui tanto assim com a sociedade, mas chega o preço de algum jeito, né, então são pessoas que acumulam o dinheiro, mas quando você para ver, não tem a vida em outros aspectos, então não sabe o que é ter a vida em família, não sabe o que é ver os filhos crescendo, por exemplo, então são pessoas que abriram mão de outras relações para ter o dinheiro. Então, depende de como se dá esse equilíbrio, né? Quando a gente olha, a gente sempre tem uma visão muito recortada, muito limitada, né? Do que o outro realmente vive ou consegue ter ali como equilíbrio. Beleza, entendi. Acho que era isso mesmo. Só isso? Uhum. Então, a gente vai entrar nas 5 ordens em si. Deixa eu abrir. Então, as 5 ordens da ajuda. Aqui a gente vai olhar as formas com que essa ajuda deve ser entregue, as formas com que se estabelece a troca entre quem está ajudando, quem está recebendo, e quando uma ajuda ela é equilibrada, quando ela está em fluxo com a vida, ela respeita essas 5 ordens. Então, a primeira ordem da ajuda: dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Vou comentar um pouquinho sobre cada uma das ordens, depois eu vou para o texto relacionado a cada uma. Então, dá só o que se tem. Beleza. Vocês têm consciência aí? Vai percebendo aí dentro, vai percebendo como isso reverbera. Você tem consciência daquilo que você tem realmente para dar? Um dia eu estava num grupo que foi muito interessante. Eu aqui atendo individualmente, e aí tem as rodinhas de conversa, bom, tem os atendimentos aqui em grupo, beleza, mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é conversar com as pessoas fora daqui, porque daí é outro contexto. E aí, grupo de mulher falando é uma coisa. Aí um dia eu estava no meio de um grupo de homem falando, que foi a primeira vez que eu me vi realmente só com homens falando sobre mulheres. Eu falei, cara, que lugar legal que eu tô, né? Quanta coisa interessante aqui para eu ouvir. E eles começaram a falar, quem estava buscando um relacionamento, quantas mulheres colocavam no Tinder tudo que elas queriam, mas não colocavam nada do que elas ofereciam. E eu achei interessante ouvir isso de um homem, né? Eu falei, cara, que coisa
curiosa e comecei a me perguntar sobre isso, né? O quanto a gente faz a listinha de coisas, e aqui eu falo a gente como ser humano, não é nem homem, nem mulher, acho que todo mundo. Eu tenho a lista de desejos, eu sei o que eu quero, quando fala de lei da atração, cocriação, cada um dá um nome, e foi muito estimulado o desejo, aquilo que eu busco, aquilo que está lá fora e que eu quero que venha até mim, beleza. Tem a listinha inversa? Tem a listinha do que eu tenho para dar? Tem a listinha de quais são as minhas maiores habilidades e potências, a minha forma de contribuir com o outro, aquilo que eu posso fazer de melhor e entregar de melhor numa relação, aquilo que eu posso fazer pensando em fluxo de vida, então de doar sem esperar nada em troca, olhando aí para um momento de caridade, de voluntariado. Tem também a consciência do que eu posso dar num relacionamento entre iguais, então o que eu tenho para doar numa amizade, o que eu tenho para ajudar as pessoas mais próximas, o que eu tenho para dar num relacionamento de casal, o que é aquilo que eu estou disposta realmente a entregar e dar num relacionamento, e o que eu não tenho de verdade, porque às vezes a gente tem coisas aí que não tem. Então, me uso de exemplo. Para mim, se eu estiver num relacionamento que eu tenho a obrigação de cozinhar todo dia, esquece, eu não vou estar nesse relacionamento, porque para mim é algo extremamente pesado. Então, cozinhar de vez em quando, ok, beleza. Mas algo que se eu tiver como obrigação de fazer sempre, 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 todo dia, para mim não iria funcionar, eu não tenho isso para dar. Eu não faço isso nem por mim, como que eu vou fazer pelo outro? Então, doar apenas o que se tem, e muita gente tenta tirar de si, às vezes, para doar coisas que não tem, e esquece de entregar a verdadeira contribuição. Por que eu sempre falo aqui, né? Qual que é a tua forma única de contribuir para o mundo? Porque é onde você tem mais potência. Aquilo que você faz, que está na tua potência, você vai doar muito mais. E não vai cansar, não vai se desgastar, não vai chegar no seu limite. Por quê? Você está doando o que é seu, é tua natureza, é o que você tem. Agora, se você tenta doar o que não tem, fica pesado muito rápido. Ninguém consegue sustentar ou dar algo que não tem. E todo mundo tem alguma coisa para dar. Então é importante ter esse momento de olhar e se perguntar o que eu tenho para dar. O que é a minha forma de contribuir com o mundo, pensando de uma forma mais ampla, global, geral, e qual é a minha forma de me relacionar em cada tipo de relação na vida, o que eu tenho para entregar em cada tipo de relação. E somente esperar e tomar o que se necessita. Sempre, sempre, sempre o tomar do outro na medida da necessidade e não do desejo. Então, eu só posso esperar que alguém me ajude na medida da necessidade. Eu preciso que alguém, de repente, se eu estou numa situação vulnerável, ou uma doença, ou alguma coisa que ali eu não estou conseguindo fazer por mim, eu preciso de alguém que me ajude nessa sobrevivência, nessa necessidade, até me restabelecer e começar a fazer por mim, de novo. Tá, beleza. Quando eu comecei a fazer por mim de novo, aí eu vou atrás dos meus desejos. Mas eu não posso exigir de ninguém no mundo que supra os meus desejos. Eu sou responsável por eles, eu sou a única responsável por eles. Agora, na necessidade, é um ajudando o outro, porque senão, como espécie mesmo, a gente não teria sobrevivido e chegado tão longe. Então, para o texto aqui. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. Então, aqui a gente tem duas situações diferentes, né? Aquela pessoa que espera que o outro dê algo que não tem, por exemplo, um filho que espera dos pais o amor e o carinho do jeito que ele gostaria de receber, mas que os pais não têm, então olha para trás e fala, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas o pai, a mãe, não tem. E não tem porque também não recebeu. Esperar algo de quem não tem para dar, só tem uma garantia, que é a frustração. Então não adianta esperar nada dali, porque não tem, não vai vir. O que eu faço com isso, então? Recebo o que dá, tomo a vida do jeito que me foi dada e reconheço. Dali eu não vou conseguir o que eu quero. Ali eu vou conseguir o que foi possível, o que eles puderam dar.
E isso é tomar a vida, isso é tomar pai e mãe do jeitinho que foi. Porque realmente eles deram o que podiam, porque realmente a vida chegou até mim da única forma que ela poderia chegar. Eles já me deram tudo. Quando a gente fala isso em relação aos pais, né? Eles me deram tudo porque me deram a vida. Se for pensar no nível da necessidade, isso era tudo que eu precisava. Tá bom, mas tinha que sobreviver, tinha que... Tá, se a gente tá aqui dizendo que eu tinha que sobreviver, é porque eu já sobrevivi. Então, foi suprido as necessidades básicas dali do bebê, da criança, depois do adolescente, até conseguir dar conta de si, né, ser adulto. Essas necessidades foram supridas de alguma forma. Então, os pais deram tudo que podiam, deram a vida. Não adianta exigir algo diferente ou a mais do que eles deram. E nas outras relações é a mesma coisa, né? Não dá para esperar que alguém me dê algo que ela não tem. Então, ter a consciência de escolher os relacionamentos com base nos próprios valores, porque senão a pessoa vai ficar me dando coisas que para mim não fazem sentido. E vamos lá. Quanta gente busca, às vezes, um relacionamento que quer companheirismo, amizade, que quer crescer junto, que quer construir uma vida, que quer todo esse, né, movimento realmente de uma construção e uma evolução, e procura em lugares que as pessoas não estão nem aí para nada, que não estão olhando para nada disso, que não, em momento algum pensam numa construção, que pensam apenas em se divertir, ou em matar o tempo, ou em fazer alguma coisinha hoje e pronto. Essas pessoas são incompatíveis. Quando se fala em relacionamento, é ter tão claro aquilo que se quer, que você vai encontrar uma pessoa que vai se adequar a isso, e sabendo ao mesmo tempo o que você tem para entregar, para ver se isso também é compatível com o que a outra pessoa deseja receber. Então é um trabalho fino mesmo, né? A gente tem que entender e buscar e refinar o que é essa troca desde o primeiro instante da relação. Porque senão o que acontece? Ah, me decepcionei com tal pessoa. Por quê? Você estava se relacionando com a pessoa ou com a imagem que você tinha dela? E na maioria das vezes os relacionamentos começam com uma imagem idealizada. Eu imagino que aquela pessoa seja assim e vou me relacionar com ela a partir desta imagem que eu criei, que não é a pessoa. Então, quando a gente realmente conhece a pessoa, aí sim, beleza, essa pessoa tem aquilo que eu necessito, ela pode me dar isso? Eu consigo entregar para ela aquilo que ela necessita? Beleza. Tendo esses dois pontos, a gente consegue olhar e desejar no mesmo caminho? Então, percebe como se constrói um relacionamento que é compatível? Primeiro, um tem que conseguir suprir ali no nível da necessidade o que o outro precisa, então um tem que sim apoiar o outro nas fraquezas, nas questões ali que a outra pessoa não dá conta, sempre pensando em necessidade. Mas lá na frente, olhando para o desejo, esse desejo tem que estar alinhado. Porque se eu desejo uma coisa para cá, o outro deseja uma coisa para lá, por mais que nas nossas necessidades a gente consiga lidar, os desejos estão claramente mostrando caminhos diferentes. E a longo prazo, esse relacionamento não vai funcionar. Tudo isso tem que estar em mente. Você chega, começa um relacionamento e fala, peraí, vamos preencher uma fichinha? A gente tem que olhar para uma série de fatores, e por isso que é muito mais sobre estar atento se é compatível, do que simplesmente se relacionar com aquele ideal da pessoa que eu criei na minha cabeça e tentar forçar a caber ali, porque o ideal que eu criei na minha cabeça, ele vai representar apenas o meu desejo. Quando uma pessoa, então, não pode dar, porque com isso tiraria da outra pessoa algo que só ela pode ou deve carregar. Esse aqui é um outro ponto importante. Quando a gente tira algo da pessoa que é dela, que ela que tem que dar conta, que ela que tem que carregar, a gente tira junto da pessoa a força. Então tem certas coisas que eu não vou poder fazer pelo outro. Mesmo que esteja pesado para ele, mesmo que seja uma necessidade, mas se aquilo está sendo força para ele, eu não posso tirar isso. Eu não posso carregar um peso que só cabe a outra pessoa. Eu não posso carregar um destino que só cabe a outra pessoa. Eu não posso invadir esse espaço. Então tem limites ali, né? Não é porque eu olho daqui e penso, nossa, eu poderia resolver aquilo para a pessoa,
que isso vai ser bom para ela, porque se ela não tiver a capacidade de resolver as próprias questões, primeiro, eu vou ser invasiva, segundo, eu vou tirar a capacidade dela de elaborar, de desenvolver, de conquistar uma força necessária que só cabe a ela. Agora imagina, eu tô aqui e vejo que aquela pessoa precisa de algo que eu posso fazer. Mas de repente, que é um peso que eu vou tirar dela e eu carrego porque eu dou conta. Só que quando eu fiz isso, eu tirei também a capacidade daquela pessoa de se fortalecer e carregar as próprias questões, os próprios pesos. Tá bom. Eu vou me sentir sobrecarregada e exausta. Isso aqui com o tempo vai pesar demais para mim também. Mesmo que no início não, mas com o tempo vai sobrecarregando. E essa pessoa não desenvolveu força alguma. Essa distância aqui vai chegar uma hora que vai ficar mais complicada. A pessoa que fez vai falar, poxa, mas eu fiz por você. Só que a outra, ela já não tem mais a capacidade de carregar aquele peso, porque o tempo que ela tinha para desenvolver essa força passou. E toda vez que você tira a força, lembra, gente, carregar peso para o outro não é, resolver o problema de ninguém. Resolver o problema da pessoa é estar ali do lado dela e falar, então, tá precisando de um apoio? Beleza, eu vou aqui caminhar com você. Eu vou um pouquinho mais devagar para poder caminhar com você. Eu não vou pegar, botar peso nas minhas costas e vou tentar correr para que você me acompanhe sem peso, porque isso não vai desenvolver aquela pessoa. Se você quer realmente ajudar, diminuir um pouquinho o passo e não tirar o peso dela. Na segunda ordem, nos submetemos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Essa ajuda é discreta e tem força. Então, quando a gente se submete ao que existe, à realidade, sair do mundo ideal, né? E só interferir na medida do que é possível, essa ajuda ela tem força. Agora, querer mudar o destino, querer mudar a vida, querer mudar a realidade, entrar em negação com tudo que existe, porque eu acho que a vida não devia ser assim, tinha que ser diferente, tá tudo errado, isso não leva para lugar nenhum. Então, muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos, da própria culpa ou da culpa de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas e não as admite, está fadada ao fracasso. Então, não adianta olhar para a limitação de uma pessoa e querer ajudá-la além da própria capacidade, da própria limitação. Não adianta olhar para uma consequência e olha só, não importa se a culpa é da pessoa ou se é de uma outra pessoa externa, mas não adianta tentar arrancar essa culpa ali do caminho e fazer de conta que nada aconteceu. A vida tem suas consequências. Nesse ponto aqui, cabe essa reflexão do que é assumir a consequência pelas escolhas e pelas ações. Então, as circunstâncias, aquilo que a gente vive, aquilo que vem como resultado das escolhas e das ações, elas são a realidade ali na vida. Não dá para simplesmente passar por cima disso, fazer de conta que não é assim, que não aconteceu. Não, nós somos consequências das nossas escolhas e ações. E isso coloca essa ordem aqui como uma responsabilidade mesmo, né? Não dá para fugir daquilo que foi feito. E essa é a nova circunstância. Isso é possível de ser visto ao longo da vida. Às vezes a gente vai mudando e eu penso, nossa, né, naquele momento da vida eu reagiria diferente. Às vezes tendo mais força, às vezes menos, às vezes sendo mais reativa, às vezes mais compreensiva, mas as formas de lidar com cada momento da vida vai mudando. Se eu não me submeto à circunstância atual e fico esperando ainda uma parte em mim reagir como já reagiu, porque eu julgo, de repente, que naquele momento era melhor do que hoje, eu perco força. Isso em relação às outras pessoas é a mesma lógica. Olhar para o outro e esperar que ele haja de um jeito diferente, de acordo com o que eu acredito que é certo, ou então de uma forma com que aquela pessoa agia no passado e não age mais, isso é negar a realidade do presente. Então, todo movimento de ajuda deve vir de acordo com este instante, é esse momento de circunstância, é esse espaço, essa realidade em que essas duas pessoas se encontram. Não dá para ajudar rompendo essa barreira do tempo e espaço, não dá para ajudar com o que está além daquilo que você vive como realidade hoje.
Isso vale ainda mais para circunstâncias internas. A elas pertencem a missão pessoal, particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros da família e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. Você não salva o outro do pensamento mágico, você não salva o outro do sistema dele, o outro não precisa ser salvo. Então, ele tem um sistema, ele está naquele sistema porque é o sistema certo para ele. Se ele vive emaranhado com aquele sistema, é porque é da experiência, da necessidade e da vida, do movimento daquele sistema, e é isso que é necessário. Então, você vai olhar, resolver, mexer, entender, fazer todo o movimento dentro do teu sistema. Cuida dos 50% que é teu. Não dá para olhar para o outro sistema achando que você sabe o que é melhor ali. Por quê? A missão, o emaranhamento, o destino, as fidelidades, os membros, toda a bagunça que se gera ali por causa das 3 ordens do amor que muitas vezes não são respeitadas, esse amor cego que fica tentando salvar aos outros ali, a quem veio antes, nessa ideia mágica da criança de que ela vai dar conta, tudo isso diz respeito àquela pessoa. Então não tem nada que você, do seu lugar, no seu sistema, possa fazer para influenciar no sistema do outro quando o outro está vivendo esse tipo de emaranhado no sistema dele. O que você pode fazer ali? Mandar a pessoa constelar, sabe? Tipo, você pode orientar assim, olha, isso aqui tem um movimento acontecendo inconsciente, de repente falar para a pessoa um pouquinho das ordens do amor, falar para a pessoa um pouquinho da teoria ali, mas quem faz esse movimento, quem realmente sai disso é a pessoa. Não tem como você ir lá, meter o dedo no sistema do outro e fazer essa mudança pelo outro, porque o máximo do que você faz ali é se emaranhar, é entrar no sistema do outro e acabar se prendendo ali no meio de toda aquela bagunça. Lembra, se é um padrão inconsciente, não vão te pedir ajuda. A menos que, né, no papel de terapeuta, venha alguém te pedir ajuda para uma questão e aquilo vai estar inconsciente e vai aparecer na constelação, só uma coisa. Agora, nas relações do dia a dia, se está inconsciente, a pessoa não vai falar, ai, me ajuda com essa inconsciência que eu tenho. Isso não acontece na conversa do dia a dia. Então, aquilo cabe à pessoa, o sistema dela e a forma com que ela se relaciona, e tá tudo certo. Né? Aquele sistema ele tem que ser daquele jeito. E a gente se relaciona com as pessoas que estão tão bagunçadas também, por quê? Porque cada um aqui tem um sistema bagunçado, cheio de emaranhado, com um monte de coisa para arrumar, com pai para tomar, com mãe para tomar, com vida para tomar, com um mundo para tomar, com gente que está excluída, com desequilíbrio nas trocas, com essa incapacidade, às vezes, de estar no próprio lugar dentro da hierarquia. Nós olhamos e nos conectamos com as pessoas porque essa mesma questão, essa mesma dor existe no nosso sistema. Então, a melhor forma de ajudar a pessoa no destino, entre aspas, aí dela, no sistema dela, nos emaranhados dela, é cuidando do meu. Porque quando eu mudo aqui, eu sou, de certa forma, uma influência para ela mudar lá. Mas eu jamais posso pegar a pessoa, né, que nem a gente pega os bonequinhos aqui, bota ela no lugar dela e pronto. Não, isso cabe a cada um. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda se torna tomar e o tomar a ajuda doar. Isso aqui é algo extremamente importante. Às vezes a gente olha para a vida do outro e fala, nossa, como é que essa pessoa dá conta? E começa a tentar ajudar o outro no que eu julgo como dor e sofrimento. Mas para aquela pessoa é a vida dela. Eu estou julgando como dor e sofrimento porque eu estou olhando de outro espaço. Para ela, é só a vida dela. E tá tudo bem. Tem dor e sofrimento? Tem, mas é dela, ela se reconhece ali. É o sistema dela, é a vida dela, é a história dela, é o destino dela. Quando eu vou para esse lugar de olhar para o outro e falar que o destino dele está muito ruim, está muito pesado, que ele precisa de ajuda,
e aquela pessoa, ela não vê, assim, ela não pediu ajuda, então talvez em alguns momentos ela até aceite. E isso é extremamente delicado, porque é uma pessoa que não precisa de ajuda, que não pediu ajuda, e que por te ver incomodado com a dor dela, ela entra nesse espaço de gentileza de tudo bem, eu vou aliviar a sua dor por ver a minha dor. E aí eu aceito ajuda. Só que nisso ela não está sendo ajudada, ela está ajudando. Ela está ajudando a diminuir a sua dor. Quantas vezes, e isso é muito presente, por exemplo, na relação de pais e filhos, né? Os pais às vezes não suportam ver a dor de um filho, só que o filho está dando conta. E o inverso às vezes também é verdadeiro, né? Às vezes o filho olha, principalmente no amor mágico de criança, nessa visão do antes eu do que você passar por esse sofrimento. Então, pensa numa pessoa que você ama, não importa nem a hierarquia. Mas às vezes é tão difícil ver aquela pessoa sofrer e dói tanto ver o sofrimento do outro que você quer ajudar, mas vamos lá, sendo brutalmente honesto aqui, e geralmente defendia isso, as pessoas ficavam meio bravas, assim, falava, olha, todo tipo de ajuda, lá no fundinho, é uma forma de lidar com a própria dor e o próprio sofrimento. A gente faz pelo outro, mas lá, bem no fundinho, é também para ter uma satisfação interna. Então, se eu vejo o outro sofrendo e eu não consigo lidar dentro de mim com a dor de ver o outro sofrendo, eu amo tanto o outro que a dor dele me causa uma dor gigante, eu preferia eu viver aquela dor do que ver no outro. Então, quando eu ajudo, eu não estou ajudando por ele, eu estou ajudando por mim. É, por favor, acabe com a minha dor de te ver sofrer. E quando a pessoa aceita ajuda, na verdade, ela não está aceitando por ela está aceitando por você. Ela está aceitando para aliviar a sua dor de ver a dor dela. E nesse momento, então, ela se torna o ajudante e você que está ali se colocando na posição de ajudar, você está recebendo ajuda. Você está recebendo ajuda para lidar com uma dor que, na verdade, você não conseguia lidar e que nem era sua, que você está tomando a dor do outro. A terceira ordem da ajuda. O ajudante se coloca como adulto perante um adulto que procura ajuda. Isso é extremamente importante. Então, ninguém vai ajudar o outro da postura de eu dou tudo e o outro só recebe, porque isso gera relação de hierarquia. Isso só acontece entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre pessoas que realmente têm esse poder na hierarquia e quem está recebendo embaixo. Todo o restante, a ajuda é entre iguais, entre adultos. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda, como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como os pais em relação aos seus filhos, e esperam receber deles, mais tarde, o que ainda esperam ou exigem dos próprios pais. É necessário trazer a clareza para a pessoa que você vai atender, que você está ajudando ela da posição de um adulto. Por isso que eu falo aqui sobre o sustentar e não o acolher. Quem acolhe com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, é a mãe. A gente não está aqui para ocupar o espaço de mãe, de ninguém. São dois adultos. Então, como é que eu ajudo um adulto? Eu ajudo sustentando. Eu ajudo ali dando um suporte, mas eu não ajudo acolhendo como quem acolhe uma criança. Porque senão esse equilíbrio de troca acaba mudando muito. Claro, em algumas terapias acaba indo para esse espaço de pai e de mãe, só que quando isso acontece, isso tem que ser quebrado depois. Então a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, de um modo geral, todo tipo de ajuda, sejam nas relações pessoais, seja dentro de um atendimento, é um adulto frente a outro adulto. Isso significa que eu vou dar para aquela pessoa o apoio necessário para que ela continue caminhando. Eu não vou dar colo, eu não vou carregar a pessoa no colo, eu não vou fazer por ela. É sempre o ensinar a pescar, né? Eu vou fazer algo para que ela continue sozinha depois de um tempinho. Eu vou estar ali dando apoio, vamos lá,
está com dificuldade de andar, não vou pegar no colo, eu vou servir de apoio para que ela vá se fortalecendo novamente, consiga dar os primeiros passos e ande sozinha novamente. Todas as vezes que eu entro nesse espaço de dar o colo, eu estou tirando a força e a potência daquele adulto. E permitindo que ele volte para aquele espaço de criança, permitindo que volte para um espaço que já não cabe mais e me colocando num espaço que não é meu, porque eu não sou nem pai nem mãe daquele adulto. Então, toda ajuda para ter esse equilíbrio na troca tem que ser de um adulto olhando para outro adulto, com essa consciência de que eu faço aquilo que vai dar o suporte para que a pessoa consiga continuar por conta. Ela tem que dar conta de si. O que acontece se os ajudantes correspondem às expectativas? Eles se envolvem numa longa relação. Então, aqui, se o ajudante corresponde a essa expectativa do ajudado de ir para a posição do pai, da mãe, desse acolhimento dos pais, né? E para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, lugar onde se colocaram através desse querer ajudar. Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. A gente vai ver mais para o finalzinho que os pais decepcionam os filhos em algum momento, e aqui acaba acontecendo a mesma coisa. Então, se um adulto se coloca nessa posição de pai e de mãe e dá colo para um outro adulto, em algum momento ele vai ter que decepcionar. Isso é muito comum ver em amizades, né? Que uma pessoa faz tudo, chega uma hora que cansa, né? Ninguém dá conta. E ninguém é pai e mãe do outro. E aí é muito comum o outro lado falar, nossa, mas de repente parou de fazer, parou de dar, parou de cuidar. Em relacionamentos de casal também, né? Esse mesmo movimento de um ocupar o espaço de pai e de mãe, de cuidar muito. E o outro lado, quando esse movimento acaba, quando essa ajuda cessa, acaba se frustrando. Por quê? Porque continua esperando por aquilo, como uma criança sempre espera por mais e mais e mais dos pais, porque os pais dão, os filhos recebem. E é necessária essa decepção, é como um desmame mesmo. Olha, eu já te nutri, já te dei tudo o que precisava, agora você continua. Só que geralmente, numa relação que não é entre pais e filhos, que gera essa decepção que tem que acontecer também, mas na relação entre iguais, isso gera muito desconforto e na maioria das vezes acaba gerando um rompimento. Simplesmente pelo fato de que a pessoa estava ali, fazia, de repente ela não está mais disposta a fazer, então, então não gosta mais de mim, então não quero mais, então não serve mais, e segue para a próxima relação, sem a consciência de que, na verdade, a pessoa deu tudo que pôde naquele tempo, deu a mais, ajudou mais do que devia, ajudou no nível de um pai ou de uma mãe, e que agora o movimento é devolver para o outro lado esse espaço de adulto, é tirar da dependência de uma criança e levá-lo novamente à posição de um adulto que pode ter a ajuda de outro adulto no nível da necessidade, nessa sustentação e não nesse acolhimento da criança. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na contra-transferência da criança em relação aos pais, dificultando assim o cliente a despedida tanto de seus pais quanto deles. Esse movimento da transferência, da contra-transferência, é justamente o que acontece nos atendimentos terapêuticos. Então, quando o terapeuta entra ali nessa posição de quem acolhe, nessa posição de pai e de mãe, e aí na hora de gerar esse afastamento, gera essa mesma dificuldade, é como se realmente tivesse que botar ali o filho, entre aspas, né, para fora de casa, tipo, vamos, cresce. O terapeuta, ele tem que colocar de novo o cliente na posição de adulto, tem que fazer ele crescer novamente. E isso é muito difícil, principalmente porque quando ocorre essa transferência nesse nível, né, em que o terapeuta vira referência daquele que deveria saber sobre, daquele que deveria doar, daquele que devia acolher, essa relação vai ficando longa, gera uma certa dependência. E na constelação, como é uma intervenção muito breve, muito pontual, não pode gerar esse tipo de necessidade, esse tipo de colocar o poder na mão do constelador, na mão do terapeuta, como se ele fosse esse pai ou essa mãe. Por quê? Você vai soltar a pessoa logo em seguida. Então, você tem que instruir e já soltar. A ajuda tem que ser de um adulto para outro adulto. Você não está ali para dar colo, você não tem nem tempo hábil para isso.
E essa consciência é muito necessária, porque quem se coloca no papel de pai e de mãe e fica dando colo, na verdade não está ajudando da forma que poderia, e muitas vezes acaba prejudicando muito mais. Eu já ouvi nos meus atendimentos, inclusive nos atendimentos mais longos de análise mesmo, que eu sou imparcial, que beira uma frieza. E aquilo que devia chegar como uma crítica, para mim, acabou sendo um elogio. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, que sensacional. Porque é isso. E eu tô ali para dar toda a sustentação que for necessária, sim, mas não espere colo, porque eu não vou dar colo, não é o meu papel. Então, pessoas que chegam, às vezes, esperando, principalmente quem não tomou mãe, quem tem muito essa falta, né, do carinho materno, e chega para um processo terapêutico, às vezes espera e projeta muito isso na terapeuta, principalmente terapeuta mulher, olha e fala, beleza, aqui eu vou ter meu colo, né, eu vou ser entendido, vou ser amado, Não, eu não estou ali para amar a pessoa, eu estou ali para sustentar aquilo que for necessário para que ela consiga dar o próximo passo. Eu estou ali para olhar sem julgar. E mais para frente, se a gente for olhar para isso, é assim a definição de amor que o Bert Hellinger traz, mas não é aquele amor de mãe, pelo contrário, é um amor enquanto consciência da humanidade, que consegue enxergar a individualidade de cada um, sem julgamento, sem expectativa, e tanto que quando essa pessoa sai e de repente volta na semana seguinte, né, pensando em terapias mais longas, e que fala, nossa, eu não consegui, ou fiz algo que ela está julgando ali como errado, e com medo de decepcionar o terapeuta, ela não vai decepcionar, ou pelo menos não deveria, porque a posição ali não é do pai e da mãe que espera algo do filho, não, é de alguém que está dando um suporte, uma sustentação, e quem é responsável pelo que está fazendo é a pessoa, ela vai lá, ela recebe esse suporte, ela se reorganiza ali, ela vai viver, ela vai colocar isso em prática na vida, vai dar certo às vezes vai dar errado, às vezes vai ter força, às vezes vai acontecer alguma coisa, porque a vida acontece, ela vai dar uns passinhos para trás e vai de novo, e faz parte, tá tudo bem. O não julgar o processo do outro, o olhar com distanciamento, e aí coisa que a gente treina, né, na aula prática, quando eu olho com distanciamento, eu não julgo o que a pessoa está fazendo, porque eu estou vendo de fora. E eu estou vendo que ela realmente faz o que dá, ela faz o melhor que ela pode. E a gente sempre leva isso, né, no coração e na mente para todo atendimento. Não importa o que aconteceu, a pessoa fez o melhor que ela pôde. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos como dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos. Então, sim, no primeiro momento e é muito comum, e é muito julgado como dureza, como frieza, como impessoalidade, como um afastamento, como se, né? Isso é visto muitas vezes como arrogância, de tipo, então você sabe de tudo. Não, pelo contrário, porque quem se coloca como pai e mãe, que vai nessa relação em que se sente no direito de direcionar o outro como se ele fosse pequeno, isso sim é arrogância. É dizer, eu sei o que é o melhor para você, isso é arrogância. Eu espero de você, isso é arrogância. Eu posso te acolher porque você não dá conta. Eu tenho força e você não tem. Isso tudo é arrogância. Agora, olhar para o outro e falar, para mim tá tudo bem. Claro, a gente não precisa dizer isso. Ou, eventualmente, pode dizer, mas para mim tá tudo bem. Se você faz ou não faz, se você deu conta ou não deu, eu tô aqui independente disso. Poxa, isso não é arrogância. Isso é o não julgar. Isso é o não ter olha, eu só gosto de você ou eu só vou te atender de uma forma condicional, se você me der aquilo que eu espero de você. Isso é expectativa sobre. E o nosso papel aqui não é ter expectativa, é entregar aquilo que eu tenho, cada um entrega aquilo que tem, então eu entrego aquilo que eu tenho a serviço do outro, de acordo com a necessidade do outro, para que ele possa, como adulto, fazer o melhor de si. E sim, as pessoas vão enxergar isso como arrogância e como dureza e frieza, inclusive nas relações no dia a dia, né? Quando a gente se tira um pouquinho, não se envolve no drama familiar, não entra na fofoca, deixa a pessoa ali falar, tá bom, mas não precisa mais falar disso, fulano fez o que pôde. Quando a gente solta qualquer uma dessas frases ou dessa postura na vida em relação à própria família, ao próprio sistema, também vão vir com um papo de que agora você é fria demais.
Não se envolver no drama não significa não amar, não se envolver no drama não significa ser frio, não se envolver no drama significa esse drama não vai resolver nada, eu não vou mais pegar ele para mim, apenas isso. A quarta ordem da ajuda. A empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas sobretudo sistêmica. Ele não se envolve no relacionamento pessoal com o cliente. Quando a gente fala de constelação, como a gente está sempre falando sobre o sistema, você não pode tomar partido. Então, se você começa uma constelação com a postura de quem está defendendo o cliente, você indiretamente vai estar atacando o sistema. E isso não tem como funcionar, porque você precisa do equilíbrio, da ordem dentro do sistema inteiro para ajudar teu cliente. Então, indo contra o que o sistema fez, ou o posicionamento que esse sistema está, ou então, de repente, num grupo de constelação ali, alguém que está mais difícil no meio do sistema se colocar como se fosse algo pessoal ali, né, um confronto com aquela pessoa, isso vai afastar a solução do teu cliente. Então, no começo de qualquer constelação, tem que ter espaço para o sistema inteiro, não só para a pessoa. O indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o percebe como uma parte de sua família é que ele percebe de quem o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. Logo que o ajudante o vê junto com seus pais e ancestrais e talvez também com seu parceiro e seus filhos, ele o percebe realmente. Recebe também quem nessa família precisa, em particular, do seu respeito e ajuda, e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer os passos decisivos e caminhar. Então tem que ter espaço ali no coração de quem está atendendo para todo mundo. E quando eu falo aqui no coração, né, não é aquela coisa romantizada de vamos amar todo mundo, não. É olhar e reconhecer, eu dou espaço para todos. No centro sentimos leveza, né? Um dos livros que eu estou usando aqui como referência. Leva para o teu centro o sistema inteiro daquela pessoa. E não só ela. E não só de quem ela gosta. E não só de quem ela fala bem. Leva a encrenca também. E é justamente por levar a encrenca, por levar quem está fora do lugar, por levar o excluído, por levar... Talvez acabe a luz aqui. Por levar todo mundo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês ainda estão aí? Tá todo mundo funcionando, né? Tá. Sim. Sim. Beleza. É que aqui choveu e já acabou a luz hoje e agora deu uma piscada. Deixa eu voltar lá. Para! Então a gente precisa dar espaço, levar todo mundo levar todo mundo para dentro desse espaço vazio, né, nesse centro, para ter a leveza, para enxergar todo mundo e para dar lugar para cada um. Então é como se primeiro esse movimento acontecesse dentro do constelador, para depois ele conseguir levar isso para fora. E esse movimento na vida, gente, é sensacional, assim. Quando você olha para a pessoa sem julgamento e dá espaço para ela, ou quando você faz esse movimento de forma consciente na tua família realmente, né, não dentro de uma constelação, mas no teu convívio familiar, isso é libertador, isso muda a tua relação com as pessoas da tua família também. Então, dá esse espaço para todos. E isso gera a sensação desse distanciamento, às vezes, dessa frieza também. Por quê? Quando você dá espaço para todo mundo, não é aquele espaço romântico, ou de tomar partido, ou de dizer que um está certo, um está errado. É um espaço incondicional, realmente, independente do que aquelas pessoas conseguem ou não fazer. A quinta ordem da ajuda: o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Então, cada um tem seu jeitinho de amar, seu jeitinho de ajudar, seu jeitinho de doar, seu jeitinho de ser. E a gente não pode esperar que o outro seja do jeito que eu quero. Ele é, ele faz, ele dá, ele entrega aquilo que ele é, aquilo que ele consegue e do jeito que ele consegue. Então, quando um cliente se queixa dos seus pais, sobre as circunstâncias de sua vida ou sobre seu destino, e quando um ajudante se apropria da visão desse cliente, ele está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. Por isso, só alguém que dá imediatamente um lugar em sua alma, a pessoa de quem o cliente se queixa, pode ajudar a serviço da reconciliação.
Dessa maneira, o ajudante antecipa na própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. Nesse movimento, então, primeiro leva para dentro, sem julgar, sem... Tá a frase aí embaixo, quem realmente ajuda não julga. Sem se posicionar. Aqui, diferente do que o mundo inteiro pede, não pode ter posicionamento. Quem se posiciona em relação a julgamentos morais, isso aqui está certo, isso aqui está errado, aquele ali tem razão, esse aqui não tem, ele acaba agindo a favor do próprio emaranhado ali, ele está reforçando aquele conflito, ele está a serviço do conflito, e não da reconciliação. A reconciliação precisa de espaço para que todos possam existir. E por isso que eu sempre digo, quando vem aquele caso assim mais absurdo, que seria inadmissível, é ali que é a tua chance de ajudar e colocar isso aqui em prática. Será que eu realmente consigo estar à disposição daquele assassino, daquele estuprador, daquele abusador, daquele ladrão, daquele... Inventem aí, pensem nas piores atrocidades da humanidade. E isso não significa concordar com o que a pessoa fez. Isso não significa que não vai ser necessária justiça ali, dependendo do caso, uma punição, só que isso não te cabe. O teu papel ali é dar espaço para todos, sem julgar nem a atitude e nem o destino, porque se aquilo acontece naquele sistema, como a gente está vendo e conversando, um dia após o outro, um conteúdo após o outro, não é nada separado. Aquilo já existia como um conflito no sistema antes, isso veio como um sintoma. Isso não reduz a responsabilidade de quem fez, mas isso traz ali o contexto, a história sistêmica do que aconteceu. E se a gente quer trabalhar com constelação, quer se pôr a serviço do fluxo da vida e de restabelecer essa ordem sistêmica, então tem que ter lugar para todo mundo. Porque a primeira ordem é não excluir. E por pior que seja, não importa o quê. Nessas horas eu costumo dizer, eu pego meu pacotinho, eu, pessoa física aqui, ó, pego meu pacotinho, boto aqui do lado, deixo aqui, e vou atender. Eu, ser que tá ali no fluxo da vida, serviço da vida e tal, beleza. Aí na hora de ir embora, por acaso, o meu pacotinho, de todo, né, da personalidade, do ego, do julgamento, da moral, e volta. Às vezes eu olho para minha vida pessoal e penso, poxa, como eu queria ser aquela pessoa que faz a constelação o tempo inteiro, porque eu ia olhar para minha vida com essa imparcialidade. Mas no dia a dia não é bem assim. Só que como constelador tem que ser, porque se não tiver espaço para todo mundo, se eu estiver julgando o outro pela minha história, pela minha vida, pelo que aconteceu comigo, pelo que me dói, pelo que eu acho que é certo ou errado, nunca vai ter espaço para que tenha uma solução. Eu sempre vou colocar ali mais um conflito. E junto com isso, se eu estou a serviço do conflito, eu me emaranho com aquele sistema. Por quê? Porque eu estou entrando no mesmo padrão. Eu estou me identificando. Eu estou gerando ali mais do mesmo. Eu estou gerando mais confusão. E com isso eu acabo interferindo e ficando presa nesse mesmo conflito. Porque eu entro ali como alguém que também está atuando da mesma forma que já vinha acontecendo. Então, aquele desequilíbrio, ele permanece, e você entra ali se envolvendo naquele desequilíbrio e gerando mais do mesmo. Então, cuidado com com essa postura, né? Tem que ser uma postura neutra, para conseguir verdadeiramente ajudar. Quem realmente ajuda não julga. Vamos lá. Como é que vocês estão? Bem, Eu até ia te falar na hora que você falou da a terceira. A gente já fugiu o nome. Terceira regra, não é regra. Ordem. Terceira ordem. Dessa questão da frieza. E foi um pensamento que eu tive essa semana com outras coisas que eu estou fazendo, né? Então, faço terapia, né? Com uma terapeuta holística que está estudando psicologia.
E realmente, ela tem muito essa questão maternal. Eu percebo, Uhum. eu gosto muito disso nela. Antes eu fazia com uma outra, que era uma psiquiatra, mas pelo valor eu tive que parar, né? Eu fiquei 1 ano com ela, maravilhosa, e ela não tinha essa questão maternal. Uhum. Mas, mesmo assim, era extremamente bom, porque ela me ajudava a chegar no entendimento, numa resolução, né? Não resolução, ficamos todos bem, né? Mas numa resolução do entendimento muito bom. E essa quinta ordem, né, que você falou, onde eu podia, né, falar mal da mãe, pai, essas coisas, Uhum. mas ela não pegava um lado, né? Ela ia lá e me guiava. E aquilo que eu comentei com vocês, que eu fiz a consultoria de imagem, né? Uhum. Ela já não é que nem a minha terapeuta. E essa semana foi a segunda-feira, ontem ela veio aqui em casa, que foi a última etapa de todo o processo. E ela, assim, era uma profissional muito boa, eu já mudei muito sobre me entender como que eu sinto confortável no meu corpo, né? Só que realmente ela não tem essa parte maternal, essa parte do super acolhimento. Isso eu sinto um pouco falta com ela. Eu até comentei isso com a minha terapeuta, eu falei, ela é tão boa, se ela fosse um pouquinho mais maternal. E quando eu passei com você, né, inclusive quando você comentou na constelação, é que a câmera está aqui e o vídeo está aqui em cima, para cima. Quando você comentou da constelação, o cliente, né, o cliente vem, faz uma vez e tchau. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi, mas como que ele vai ter ajuda para processar tudo aquilo que aconteceu? E antes de eu ter feito a constelação, eu nem fiz a constelação, e cada vez que você fala um pouquinho, já acontece tanta A coisa, gente vai entender. né? E realmente, quando eu passei com você, né, na Barras, no Teta, tipo, o que me aliviou foi que a gente tem uma conversa antes e depois. Então, isso, tipo, meio que alivia, mas eu não acho que você é tão fria. Deve ser porque você conversa bastante, então isso alivia uma necessidade minha. Mas realmente você tenta guiar, imparcialidade, como você comentou, e como eu sou o tipo de pessoa que tá indo bastante na Barras, né? Fiz mais de um teto, eu acho. Então, tipo, a gente criou uma continuidade, mas eu sinto falta realmente de fazer várias coisas, qualquer coisa que eu faça, na verdade, acho. E não ter uma continuidade, tipo, não começar a criar um vínculo. E normalmente os vínculos realmente tem muito desse tipo de acolhimento. E é legal isso, porque ter vínculo é uma coisa, então, assim, na constelação é bem pontual isso, né? A intervenção pontual ali, solta a pessoa e... Mas essa pessoa que falou que eu sou tão imparcial que beirava frieza, é de uma pessoa que vem aqui bastante. Então, a expectativa era do acolhimento de mãe que não teve, no sentido sei lá, talvez de um reforço, de um acolhimento mais carinhoso até de chegar aqui, porque aí também eu tenho muito essa postura, e isso é algo que vocês vão observando como vai funcionar para vocês, né? Se vocês me observarem aqui, quando eu recebo grupo, eu não saio abraçando todo mundo que entra. Se a pessoa vem no movimento, eu abraço. Eu vou, né? Tipo, não, eu abraço, beleza? Mas eu não chego aquela coisa assim, ui, tudo bem, porque eu não chego já dando colo para as pessoas. E isso é uma coisa bem minha, assim, sempre foi. Por algum tempo atendendo espaços terapêuticos, que a galera é bem galera do abraço, aquela coisa mais holística, então eu acabei, em algum momento, desenvolvendo um pouco mais esse, de chegar e abraçar e tal. Mas tem gente que chega, e se você abraça a pessoa ali, ela, de certa forma, já vai encontrar um colo e vai desmoronar. Ali eu já perdi a pessoa para ir do adulto para o adulto. E isso já vai me dar depois ali uma dificuldade para puxá-la de volta, porque eu vou ter que puxá-la de volta para o adulto para conseguir ajudar para ela seguir em frente. Então depende de como a pessoa chega. A continuidade não está relacionada com
com esse colo, de certa forma. Então, dá para manter essa, entre aspas, aí, impessoalidade, mas por períodos longos, sim. Você acaba criando vínculo, e aí que tá. É um vínculo, mas não é um vínculo do papel de mãe. É um vínculo do papel de 2 adultos. É aquela pessoa que eu vou olhar e falar, cara, tu tá aqui, ó, tá do mesmo tamanho, sabe? Não é um vínculo de dar colo, é um vínculo de você tá precisando de um apoio para caminhar, eu vou estar aqui pelo tempo que for necessário, beleza, né? Mas eu não vou te carregar no colo, mas nem por um segundo. Então é muito essa consciência, assim, do eu tô aqui. E isso com o tempo, quando a pessoa vai pegando isso e vai entendendo também, ela realmente vai aprendendo a confiar nisso, porque também gera esse vínculo de confiança. Quando eu confio que a pessoa vai estar lá, e que ela não vai me dar colo, mas ela vai me ouvir sem julgar, porque quem dá colo, aí que coloca a gente na polaridade. Quem dá colo, ela tá dando colo enquanto aprova. Se algum dia ela não aprovar, perdi o colo. Quem tá neutra, eu vou chegar lá e vou contar que eu fiz a maior burrada da vida. Tanto faz, se tanto fez até agora, ela não vai estar nem aí e vai me ajudar. Então é meio nesse espaço também, né? Não entra no eu tenho que agradar o terapeuta. Eu não preciso de aprovação do terapeuta, porque na verdade ele nunca me aprovou nem desaprovou mesmo, então tanto faz. E isso a longo prazo também é possível. É interessante, é muito interessante o processo, e aí vocês vão treinar isso, né, do se botar aqui do lado. Quem tá falando ali é a Priscila? Tem hora que eu até meio que assim olho e falo, caramba, se fosse eu aqui, né, se estivesse conversando comigo no bar, mas não, então é completamente diferente, a gente vai para uma postura muito diferente. Essa questão da frieza aí, eu sempre fui taxada de fria. Já veio pronta. Porque de uma certa forma, e ao longo do tempo eu percebo que isso tem aumentado muito. Eu aceito o destino, claro que não é 100%, mas eu consigo aceitar o destino da outra pessoa. Principalmente quando é um destino duro. E aí eu percebo que isso se intensificou com o processo do câncer do meu pai. Porque eu lembro exatamente um dia que eu estava lá no hospital e eu vi uma mulher chorando e falando assim, por que comigo? Por que comigo? E eu não lembro se eu pensei ou se eu falei, mas era uma questão assim, e por que não com você? Porque a gente está aqui para passar por situações, né? A gente não vai escolher só as boas. As situações vão estar aqui para a gente passar. Sim. Então não é para estar passando pela ruim e se lamentando, é tentar fazer daquele limão uma limonada e vamos embora. Então eu sou taxada realmente de fria por isso. Porque eu penso isso. E, tipo, é que eu não gosto muito de mimimi, sabe? Assim, não tenho muita paciência. Ajudo, mas eu, meio que como você falou, sem tipo, vem aqui que eu vou te abraçar, vem aqui. Não consigo. Sim. É assim, é meio naquela coisa assim, tipo assim, olha, tá doendo, é assim, 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 assim. Pronto, tipo, não é, docinho. Eu super te entendo, não consigo muito. E esse drama, eu acho que a pessoa que tá sofrendo, né, então, tipo, uma doença, se ela quer entrar no drama, é a forma dela lidar com o destino dela. Sim. Agora, não é porque a pessoa entrou no drama dela que eu tenho que entrar junto, porque é o destino dela, não o meu. Aí, quando acontece algo comigo, eu tenho que ver como que eu dou conta de lidar com isso. E pode até ser que eu vá pro drama, mas não é porque eu entrei no drama do meu destino que o outro também tem que entrar. Até porque, e aí eu sempre tive essa postura, isso, desde, eu lembro de adolescente pensando isso. Eu tô me ferrando. Eu não quis que ninguém desse palpite, que dissesse o que eu tinha que fazer ou não. Então, se eu me ferrei, eu tô me ferrando. Eu não quero ninguém se ferrando junto comigo, porque fui eu que fiz. Então, só me deixa me ferrar, né? Eu estou assumindo a responsabilidade pela escolha. E isso para mim sempre foi muito claro. Então, quando eu vejo alguém querendo entrar na responsabilidade do que é consequência da escolha do outro, gente, por quê?
Porque não tem, se a pessoa escolheu, tá vivendo ali, outro entra no drama e começa a sofrer por ela, poxa, você tá assumindo a responsabilidade por algo que você não fez. Aí lógico que vai emaranhar. Não tem como, né? E aí você vai ter a responsabilidade de ter se emaranhado numa dor que não era sua. Só que o pessoal do Axis falava muito isso, né? Ah, e os latinos, eles são muito dramáticos. Eu fiquei olhando, realmente, a gente tem uma cultura muito de se envolver no drama, né? A gente se mete muito na vida dos outros, tanto no emocional, quanto no dar palpite, e gente que não tá pedindo. Essa coisa que eu falei, né, do só a gente quem pediu, quanto palpiteiro tem aí? Ah, eu acho que no seu caso você devia fazer, não perguntei, eu não quero saber o que você acha. E não tá no meu caso, o seu caso é o seu caso, cuide do seu, né? Isso é muito... E aí você dá uma resposta dessa, você que é grossa, não é outra pessoa que é intrometida. Eu não entendo isso. O que é mais grosseiro, né? Alguém que está invadindo o meu espaço me dizendo o que fazer, ou eu dizendo que não quero? E às vezes só falar não, obrigado, não basta, você tem que realmente, né, botar, né, só não. Então, é muito cultural isso, né? Mais alguém? Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos só para ir no banheiro da esticada? Eu acho que flui melhor, né? Da outra vez eu fui direto, mas de dia, né? Então, vamos dar uma pausa rapidinho e a gente volta? Gente, ó, eu vou parar de gravar, que daí fica 2 pedaços, fica menor. Vocês me lembram de voltar. Até daqui 5 minutinhos, então. Eu vou sair e depois eu vou entrar de novo, porque meu celular está descarregando, tá? Ah, beleza, beleza. E Até eu já. acho que é alguma coisa no celular que tá fazendo ele descarregar. Tá na tomada, mas não tá carregando. Ah, é que às vezes vídeo puxa mais bateria do que ele dá conta de uma vez. Deixa ele... Põe no modo avião, rapidinho, enquanto ele carrega, porque daí geralmente ele carrega mais. Tá bom. Até. Até daqui a pouco.